Howard Gardner nasceu em 1943. É professor da Harvard University e da Boston University School of Medicine e diretor sênior do Projeto Zero de Harvard. Gardner é autor de centenas de artigos e mais de 20 livros traduzidos em 22 línguas. Recebeu inúmeros prêmios e títulos honorários em 20 universidades em diversos países. Como psicólogo do desenvolvimento, Gardner acreditava que suas pesquisas sobre a inteligência teriam repercussão entre seus pares. Mas o que ocorreu foi que a sua teoria das inteligências múltiplas tornou-o mundialmente conhecido e estudado principalmente por educadores. Nos últimos anos, Gardner tem se dedicado especialmente a estudar as implicações educacionais de sua teoria. Quando nós conversamos a respeito da teoria das inteligências múltiplas, uma das coisas mais essenciais é entender por que o Gardner não chamou essas inteligências de talentos. Ele opta por não chamar de talentos porque ele disse que achava pouco perto da grandiosidade que a inteligência tem. Para ele, a inteligência é um potencial biológico, mas é mais do que isso. Para o Gardner, a inteligência está associada à capacidade de resolver problemas, de ter projetos, de desenvolver projetos que sejam socialmente úteis e, mais do que sonhar, ir atrás de realizar esses projetos. E aí ele diz uma coisa interessante, que para criar alguma coisa socialmente útil, você não tem uma forma só de criação. Você tem a criação na arte, você tem a criação na música, você tem uma criação voltada para a sua profissão. Então, o que ele percebe? Estudando os pacientes com danos cerebrais, estudando diferentes pessoas, olhando para os alunos, que nós temos múltiplas inteligências. E que essa capacidade de resolver problemas, de criar, ela pode acontecer em muitas áreas diferentes do cérebro. É aí que todas as pesquisas dele se juntam e ele diz, é quase nas vésperas de publicar Frames of Mind que eu digo, não é para chamar de talento, é para chamar de inteligências mesmo, são múltiplas. Gardner sempre foi interessado pela arte e música em particular, tendo sido inclusive pianista e professor de piano. Porque a arte raramente aparece nas pesquisas sobre o funcionamento da mente humana. Aí está o início dos estudos que o levaram à teoria das inteligências múltiplas. Gardner passa a realizar pesquisas na área da neurologia, estudando onde estão localizadas no cérebro algumas faculdades, como a fala ou a capacidade de ver. Essas pesquisas são feitas a partir de pessoas que sofreram danos cerebrais e perderam parte de uma faculdade. Então se pergunta, será que há um lugar especial no cérebro para as artes? Para a linguagem ou para questões que envolvam a lógica? Ao final de 20 anos de estudo, Gardner tem um trabalho pronto a ser publicado, quando é procurado pela Fundação Europeia Bernard van Leer, com um desafio. Como essas pesquisas sobre a cognição podem auxiliar na educação? Após ampliar muito seus trabalhos, publica seu livro Estruturas da Mente, com as bases da teoria das inteligências múltiplas. A primeira versão da teoria das inteligências múltiplas tem 7 inteligências. Por que 7? Número mágico? Não, porque naquele momento eram as capacidades que o Gardner tinha identificado. Ele dizia que 2 já estavam amplamente estudadas, a lógico-matemática e a linguística. Então, a linguística, aquela inteligência associada a pessoas que escrevem, que falam, que lidam, criam, resolvem problemas através de múltiplas formas da linguagem oral e escrita. A inteligência lógico-matemática, associada à capacidade de lidar com números, mas também de resolver problemas, de seguir encadeamentos lógicos de ideias, e aí nós vamos ter os advogados, os cientistas, todas as pessoas que de alguma forma precisam ou usam ou têm uma grande capacidade de olhar de forma lógica para os problemas que têm para resolver, para as coisas que precisam criar. Além dessas 2, que o Gardner dizia amplamente estudados, exatamente porque o Piaget estudou amplamente a inteligência lógico-matemática e Chomsky e outros pesquisadores a inteligência linguística, nós temos a inteligência espacial ligada à capacidade de
olhar para o espaço e fazer transformações e entender o espaço. A inteligência corporal sinestésica, presente em todos aqueles, ou manifesta em todos aqueles que fazem do corpo o veículo para a manifestação do pensamento, da criação, da arte. Também temos duas inteligências mais pessoais, no seguinte sentido, elas estão ligadas, diz o Gardner, ao relacionamento com as pessoas. Então, a inteligência interpessoal, aquela inteligência que me permite ver o humor do outro, entender o outro, captar o outro na sua essência, presente muitas vezes nos vendedores e nos comunicadores, é na sensação, na percepção, na captação do outro como um legítimo outro. A inteligência intrapessoal, que é uma inteligência muito ligada ao autoconhecimento, ao autocontrole. A inteligência musical, que é aquela inteligência que me permite criar, né? Óbvio que o Gardner, como musicista, se dedicou muito a essa inteligência. E aí ele inclui a capacidade musical, que é a sensibilidade a sons, a ritmos, a músicas, como uma das 7 inteligências. Duas coisas são importantes de nós falarmos. A primeira é que o Gardner já disse que infinitas não são, porque depois de um tempo, todas as inteligências, ou 8, 9 inteligências que você conseguir mapear, elas serão suficientes para explicar todas as capacidades humanas, todas as atividades humanas. Mas ele diz que também não são só 7, eram 7 naquele momento, de lá para cá já são quase 20 anos, ou 20 anos de pesquisa, e o Gardner identifica mais uma, que é a inteligência naturalista. A inteligência naturalista, ela seria uma inteligência muito fortemente presente nos ambientalistas, ou nos estudiosos do ambiente, ou nos paisagistas, pessoas que são capazes de perceber no ambiente, mas ambiente pensado como meio em que se vive, não necessariamente todo o espaço, coisas que outras pessoas não percebem. Então eu posso passar por perto de uma árvore e ela ser só uma árvore, mas um naturalista, ele olha para aquela árvore e diz, essa folha é uma folha diferente, será que essa folha tem relação com o tipo de pássaro que está aqui? Existe uma outra inteligência que o Gardner diz que, por enquanto, ele prefere chamar de meia inteligência, embora tenha uma briga bastante interessante aí, que é a inteligência espiritualista para alguns ou existencialista para outros. Essa inteligência que seria mais transcendental, a capacidade de lidar com as questões de vida e morte, de meditação, o autocontrole, a explicação do cosmos. O Gardner diz que há comprovações já neurológicas de que a fé, por exemplo, ela interfere muito na cura de doenças, na sua própria ajuda, a fé religiosa, mas ele ainda não consegue concordar com os argumentos de quem estuda a teoria existencialista ou espiritualista. Ele diz que, por enquanto, ele nem refuta, mas ele também não diz que é. E aqui no Brasil, alguns pesquisadores, né, trouxeram uma outra possibilidade, que foi a inteligência pictórica. Essa inteligência vem sendo estudada desde mais ou menos 1994, inicialmente pelos trabalhos do professor Nilson Machado, da USP, e depois, com a minha colaboração, nós estudamos a possibilidade dessa inteligência, que seria a inteligência para criar e resolver problemas no âmbito da imagem, da expressão pictórica, do desenho. Isso também está em estudo, ela é muito validada aqui no Brasil, mas o Gardner ainda não teve nenhum posicionamento a esse respeito.